E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e hoje a gente vai falar sobre a treta do Audi RS6 que quebrou o câmbio. E o reparo ficou em pouco menos de 250 mil reais. Isso que a gente está falando de um carro 2018 com apenas 8 mil quilômetros rodados. É muito pouco. Então vamos entender toda essa história aí e desenrolar isso. Então já deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Bom, vamos começar contando a história para quem não conhece. O rapaz estava andando com seu Audi RS6 Avant 2018, que por sinal é um baita de um carrão, para quem não sabe, é um esportivo de verdade, um carro muito forte mesmo, sonho de muita gente. Até que acendeu o erro de câmbio no painel. Aí a gente já começa a tremer, né? Porque a gente sabe que a manutenção desse carro não é barata, mas beleza. Ele tinha só 8 mil quilômetros rodados. O carro é zerado, muito pouco rodado mesmo. A gente tá falando de um carro 2018, né? Tem 4 anos de uso, um carro com bem pouco tempo de uso. Aí acendeu a luzinha e começou a pular a terceira marcha. Foi aí que ele levou o carro para arrumar e teve a surpresa. A Audi mandou por WhatsApp para ele uma mensagem falando: infelizmente vai ter que trocar o câmbio, e passou esse orçamento que está aí na tela. Tá? Se quiser ver com calma, é só pausar aí. É um orçamento bem complicadinho, tem muitos itens aí e o preço é bem absurdo, principalmente da caixa de câmbio. Só que o que revoltou esse dono não foi, pelo que eu entendi, né? Não foi nem o preço, tá? Disso daí. Foi o que eles cobraram para fazer o diagnóstico. Porque assim, vamos lá, eles cobraram R$ 4.500 para fazer o diagnóstico. Só que eles pegaram e só mandaram a mensagem para ele falando: olha, quebrou o câmbio. Então, basicamente, eles cobraram R$ 4.500 para dizer a mesma coisa que o painel do carro já estava falando. Seu câmbio está com defeito. E simplesmente, você está entendendo? Essa é a revolta do dono. Claro que não é bem assim, eles com certeza fizeram alguns testes, alguma coisa assim, mas não justifica R$ 4.500 para falar a mesma coisa que o painel está falando. Tá? Então é bem complicado. Aí ele perguntou: mas não tem como você falar o que causou, o que quebrou exatamente, qual foi a peça? Eles falaram: aí tem que desmontar o câmbio, né? Só que não está incluso nesses R$ 4.500. Tá? Então é R$ 4.500 para falar que o câmbio quebrou. Se você quiser saber o que mais quebrou, é outra história, entendeu? Essa é a reclamação do dono. Por quê? Esse carro já saiu da garantia. Então não tem o que ele reclamar ali e falar: não, mas que ele pode achar que o preço está caro, mas não pode pedir para arrumarem de graça ou alguma coisa assim, já está fora da garantia, até porque esse carro era Stage 2. Então é aqui que a história começa a complicar. Bom, primeiro vamos entender esses valores. Para arrumar ali o defeitinho, né, do câmbio, ficou um total de R$ 222 mil e mais uns quebradinhos. Então, mais de R$ 222 mil para arrumar um câmbio do carro. A FIP desse carro está um pouco mais de R$ 500 mil. Então vamos arredondar, ajudando bastante a Audi, fica um pouco mais de 1/3 do carro para arrumar o câmbio. É muito caro, até mesmo proporcionalmente falando para esse tipo de carro, é muito caro. Só que eu acho, na minha opinião, que aconteceu, tá? Ah, e lembrando, ele pagou R$ 750 mil no carro, então ele pagou mais caro que a FIP, tá? Só que aqui é uma coisa que é meio complicada, porque eu vou falar aqui no achismo mesmo, mas se eu não me engano, a Audi não arruma câmbio, tá? Então deu um defeito na parte interna do câmbio, troca o câmbio. Tá? Eu não sei se eles têm algum setor lá que vai desmontar o câmbio para descobrir qual peça que quebrou. Eu acho que eles não fazem esse tipo de serviço em uma concessionária Audi. Tá? Eu posso estar errado, mas eu acredito que simplesmente, deu defeito no câmbio, tira um, põe outro. Não repara câmbio. Tá? Eu acho que é assim que funciona nessas concessionárias. Lógico, você vai ter outras oficinas aí que são muito boas, tipo uma Vanguard da vida lá, que com certeza eles teriam ali facilidade em resolver esse problema, tá? Para eles não seria um fim do mundo. Eles estão acostumados a mexer com esse tipo de carro que tem peças caríssimas, eles arrumariam isso aí. Eles mexem com Ferrari, Porsche, abrir um câmbio desses Audis aí, acredito que seria até tranquilo para eles, tá? Aí sim, eles teriam um diagnóstico, que é o que eu faria se fosse no caso dele, né? Não levaria na concessionária, ia levar numa Vanguard da vida, que daí com certeza seria uma coisa muito mais precisa e um preço bem mais realista. Só que o problema não foi só esse, tá? Isso aí que foi deixando o dono cada vez mais pé da vida. Logo no primeiro dia que ele comprou o carro, ele já deu defeito na caixa de direção elétrica. E você deve imaginar que uma caixa de direção elétrica de um Audi RS6 não é barata.
Pois é, para arrumar na Audi eles cobraram 38 mil reais. Tá? Só a caixa de direção do carro você já compra um carrinho popular aí tranquilo, tá? Às vezes até um intermediário. Então é caro. Só que esse dono do carro deve ter uma grana. Se o cara tem um carro desse, ele tem uma grana e viu lá fora, né? E ele comprou lá fora, pagou 1.800 dólares, que é muito menos que 38 mil reais. Comprou original, com nota, na Audi mesmo, só que fora do Brasil. Trouxe a caixa e pediu, ó Audi, tá aqui ó, uma caixa de direção original, Audi, tá a notinha aqui, monta aí pra mim. E eles falaram, não, tá? Eles só montam se você comprar lá com eles. Eles não vão montar uma que você comprou fora, mesmo que seja original Audi, comprado na Audi, eles não montam no Audi, tá? Então na minha opinião, isso é sacanagem, mas eu acho que eles podem fazer as políticas deles ali que eles quiserem. E agora que começa a parte da treta. O dono do carro ficou sem paciência e falou, então é o seguinte, vou botar fogo nesse carro, não tô nem aí. Vou pegar o carro e vou botar fogo nele, né? Deve estar sobrando dinheiro, porque o cara fazer uma coisa dessa, né? Mas eu acredito que ele não vai fazer, ele só tava meio que ameaçando, provavelmente, né? Dificilmente o cara vai fazer uma loucura dessas. Só que daí a Audi fez o quê? Abriu um processo para gerar uma liminar, se eu não me engano, que vai proibir o dono de fazer uma coisa dessa. E se ele fizer, tem que pagar 20 mil reais de multa. Então assim, além dele ter o carro queimado, ele teria que pagar 20 mil reais de multa. Claro, isso não foi declarado, não foi decidido nada. Eles tentaram entrar com esse processo, isso aí demora anos, né? Isso é enrolado pra caramba. Sabe como é que é aqui no Brasil. Mas eles tentaram. E alegando o quê, né? Por que eles poderiam impedir uma pessoa de botar fogo no próprio carro? Que esse carro agora, ele é uma prova de um caso que está acontecendo, então toda essa história aí ficou famoso, né? Muita gente está falando sobre isso, não pode queimar a imagem da Audi, então esse carro meio que se tornou uma prova, então se ele queimar o carro, ele está queimando uma prova, então com base nisso que a Audi quer impedir ele de botar fogo no carro. Mas é sempre importante deixar bem claro aqui, segundo eu entendi o que ele falou ali, ele não pediu garantia do carro para a Audi, tá? Então falou, ó, façam de graça. A reclamação dele mesmo é com o preço do diagnóstico para não passar um diagnóstico preciso, tá? Exato. Só falou, ó, é defeito no câmbio. O mesmo painel do carro já tinha falado de graça, tá? Então esse foi a principal revolta do cara, além do carro tá dando um monte de problema. Só que aí, a questão da garantia, por que ele não pediu? Por acho que dois motivos principais. Primeiro, ela já venceu a validade, tá? Esse carro tem 2 anos de garantia. Então ele é 2018, 2019 e 2020. 2020 acabou, já estamos em 22, então já não tem mais garantia. Quando ele comprou o carro, ele comprou em 21, já não tinha mais garantia, tá? E a segunda coisa é que ele fez remap, tá? Ele até tentou falar ali que não tinha feito, alguma coisa assim, o pessoal perguntou pra ele, só que acharam uma postagem dele no Facebook, se eu não me engano, que ele escreveu ali, ó, tem remap, colocou até o nome do remap e tudo mais. E para quem não sabe o que é o remap, deixa eu explicar aqui por que um remap pode ter causado isso. Vamos lá, o que um remap de câmbio poderia ter feito, tá? Não sei se é esse o caso, eu só tô falando, tá? Não tô dizendo que é exatamente isso que aconteceu, tá? Quando você faz um remap de câmbio, você altera principalmente o tempo de uma marcha para outra. Então vamos, para você entender, imagina que é um carro manual. Você vai passar da primeira para a segunda. Você pode apertar a embreagem, colocar lá, tira da primeira, põe na segunda e solta a embreagem devagar. É assim que o carro é programado de fábrica, tá? Não é totalmente devagar, mas ele tem um tempo ali certinho e tudo mais. Só que você pode deixar isso muito mais rápido. Você pode apertar a embreagem de uma vez só, passar direto ali da primeira para a segunda de uma vez só e soltar a embreagem de uma vez só. Vai ficar muito mais rápido o carro. Você soltou a embreagem de uma vez só, capaz até se tiver potência motor, cantar pneu. E muito mais rápido para frente. Só que adivinha quem que sofre muito mais com isso? Pois é, o conjunto do câmbio. Você soltou a embreagem de uma vez só. E é basicamente isso que você consegue fazer no remap. Diminui o tempo das passadas de marcha. Então ele dá um tranco muito mais forte, o carro vai ficar mais rápido, mas vai forçar muito mais o conjunto. Então, de novo, não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas é uma das possibilidades que, às vezes, for feito um remap, alguma coisa assim, tá? Ainda mais se você ficar usando o Launch Control, que é o controle de largada, que é onde força ao máximo todo o conjunto do carro direto, vai quebrar, tá? Então, é isso aí, cara. O remap pode ter causado, sim, esse problema. Às vezes foi um remap ou mal feito, ou às vezes algum errinho, alguma coisa assim na hora da programação. Pode causar, sem dúvida, um problema desses. Segundo o proprietário do carro falou, depois de um tempo ele conseguiu falar com os diretores lá da Audi que baixou bastante o valor, baixou para 165 mil e uns quebradinhos, tá? Já baixou bastante o valor, mas ainda assim é bem caro, né?
E esse cara falou para ele, né, segundo ele está dizendo, que o escape e o filtro esportivo não faria esse defeito. E realmente, né, um escape e filtro só não faria. Teria que ter uma reprogramação. E foi isso que a Audi falou em uma postagem oficial, tá? Depois eles colocaram lá, postaram e falaram, ó, pode ser que o carro tenha as modificações de mapa, de câmbio ou de motor, que daí fez com que desse esse problema, tá? Então a Audi pronunciou diretamente esse comunicado falando que pode sim um remap vazio dar este defeito. E o pessoal também questionou a Audi, olha, se o carro ali tivesse tudo mais certinho, só que acabou um pouquinho a garantia, e vocês dariam a garantia? Então, a Audi falou assim, uma resposta meio aberta, assim, falando, olha, dependendo do caso, todo caso é particular, eles estudam. E realmente, tem casos, né, o dono é muito xarope, acabou a garantia faz um mês, às vezes eles dão um descontão ou dão garantia mesmo, tá? Só que eles falaram que nesse caso não tem como eles darem essa cortesia, porque o carro tinha sido modificado. Então, mesmo que tivesse dentro da data de garantia, seria complicado dar uma garantia por causa desse, né? Bom, e agora só nos resta aguardar para ver qual que vai ser o desfecho dessa história. Mas comenta aí embaixo a sua opinião, o que você acha desses valores, qual que você acha que o rapaz está errado, quem que é o culpado, quem não é o culpado. Isso é tudo uma questão de opinião mesmo, tá? Boa parte do que eu falei no vídeo também é minha opinião. Então comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre toda essa história. É isso aí, e esse foi o vídeo. Se você aprendeu qualquer coisinha, por menor que seja, eu peço que você deixe o like e se inscreva aí embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. Eu espero que você gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!